não consigo ficar olhando pra câmera assim, porque é muito pequeno, eu prefiro ficar olhando pra mim. E aí galera do YouTube, tudo certinho com vocês? Sou o Edu Duarte e vim aqui falar pra vocês o seguinte. A gente tem que falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Esclarecer logo pra vocês. Eu também sou professor, tá? Sou professor de português, redação, literatura, sou professor de tudo, né, querido? Mas assim, eu atualmente dou aula de redação no pré-vestibular conhecido aqui de Pernambuco, Prevup. E a gente tá na reta final para a prova do Enem, das redações, e eu tô corrigindo algumas provas. E a situação tá um pouquinho crítica. Eu decidi fazer o quê? Fazer uma listinha. Essa aqui ainda não é a lista completa, tá? De problemas que eu encontrei nas redações. Mas eu decidi trazer alguns pontos deles pra vocês, pra gente poder ver de uma forma mais alternativa, de uma forma mais dinâmica, de um jeito mais legal, pra que vocês possam pegar, beleza? Primeiro ponto. Margens e parágrafos. Seguinte, a redação do Enem, ela pede um pouquinho de estética, um pouquinho de beleza. Então, quanto mais bonito for seu texto, melhor vai ser pra você. Então, você pode fazer o texto obviamente você vai fazer com a sua caligrafia. Você tem que prestar atenção nas margens. O que seriam as margens? Vou pegar um textinho de exemplo aqui para vocês. Esta é uma redação que não tem tanto problema de margens. Preste atenção. Margem é o que? É exatamente isso daqui, ó. Essa parte e esta parte. O quanto mais retinha elas forem, melhor vai ser para vocês. E outra coisa são esses parágrafos de início aqui, ó. Esse espaçamento que vocês dão no início de cada parágrafo. Para que ele fique um pouco bem mais marcadinho. Para não acontecer o quê? Isso aqui, ó. Essa daqui é a margem direita de uma redação. Quando você não faz a margem retinha, ela vai ficar cheia de buraquinho assim, ó. E eu, claro, pinto todos esses buracos para ficar uma coisa bem gritante. Porque tem gente que escreve, ela escreve. Começa a escrever assim. Aí a letra fica nesse sentido. Na próxima linha a pessoa começa a escrever e a letra fica nesse sentido. Na outra linha a pessoa vai escrever e a letra fica nesse sentido. Então, tipo, o texto fica assim. Fica parecendo um deserto de desenho animado. Eu, inclusive, até escrevo isso para as pessoas tomarem jeito na cara, vergonha na cara, né? E fazer uma coisa mais bonitinha, né? Uma coisa melhor. Aí eu deixo assim, tá? Vocês não podem deixar isso aqui acontecer, tá certo? Quanto menos tiver isso, melhor. Ah, professor, mas o que é que acontece? Eu tô escrevendo, chega no final da frase e não cabe. Existe uma coisa chamada divisão silábica. É o ideal que a gente faça, não simplesmente pular a linha e começar a palavra na outra linha. Assim vai ficar o buraco, então não é interessante. Segundo ponto. Linha entre título e início de texto. Essa redação aqui não tem título. Optaram por não colocar título. Na redação do Enem o título é facultativo. É importante você ler as instruções de construção da redação para que você possa identificar se há ou se não há necessidade de se colocar um título. E como é o procedimento para colocar esse título? A primeira linha, a de número 1, é onde você vai colocar seu título. Tente colocar ele o mais centralizado possível. Se for um pequenininho, coloca no centro. Se for um grandão, tenta escrever de uma forma que ele fique bem centralizado, tá bom? E o texto você começa já da linha 2. Você não pula uma linha, como a gente faz no caderno de pauta. Terceiro ponto. Caligrafia. Uso de letra maiúscula e organização. Vê só. Meu Deus, minha letra é horrível, é horrorosa, eu vou tirar 0 no Enem. Não necessariamente, tá? Sua letra pode ser feia, pode ser desorganizada. Provavelmente não vai conseguir mudar a sua caligrafia. Eu, por exemplo, consegui mudar minha caligrafia no terceiro ano do ensino médio. No ano pro vestibular eu consegui alterar minha caligrafia. Não é fácil, mas é possível, tá? Comece organizando a sua letra. Se sua letra é um garrancho, tente escrever com mais calma, com mais tranquilidade, deixando uma letra dentro de um padrão, beleza? O que é padrão que eu falo? Tenta organizar a caligrafia para escrever apenas de uma única forma, de uma forma que o texto fique regular, que do início ao fim a letra fique da mesma forma. Pode usar letra maiúscula? Pode. A questão é que você tem que diferenciar qual é a letra maiúscula de início
de início de parágrafo, nome próprio, nome de instituição, siglas. Tem que diferenciar essa letra das demais, porque o texto vai estar completamente com letra maiúscula. Mas você precisa colocar as letras de início de nome próprio, de instituição, de início de parágrafo, maiores do que essas letras que já vão estar completamente maiúsculas em todo o texto. Dá para entender? 4. O número de linhas. A redação do Enem ela lhe dá 30 linhas para que você possa fazer sua redação. Se você coloca uma para o título, você já vai ter 29 linhas para fazer sua redação. Se você coloca duas para o título, você vai ter 28 linhas para redação, beleza? Você tem que pensar o seguinte. Sua redação, ela tem que ter no mínimo quantos parágrafos? Por que 3? Eu vou ter um para introdução, um para desenvolvimento e um para conclusão. Obrigatoriamente eu preciso de no mínimo 3 parágrafos, ok? Esses 3 parágrafos, eles não podem ter menos do que 8 linhas, tá? Juntando esses 3 parágrafos, ele tem que ser de 8 linhas para mais, não pode ser para menos. Um texto de no máximo 7 linhas já vai ser desclassificado. Vai ser um texto considerado insuficiente pelo Enem, beleza? O de introdução é onde você vai inserir a sua ideia. Então, 3, 4 linhas é um espaço legal para que você possa inserir essas ideias que você vai querer argumentar no desenvolvimento. Tome cuidado para não enrolar demais, tá? Enrolação de salsicha, as pessoas vão entender que você está querendo enrolar. Então, para você não se dar mal, é melhor você tomar cuidado nesses pontos, tá certo? Você vai pular para o desenvolvimento. Galera, na introdução você vai simplesmente inserir as ideias, não é isso? A sua tese? Beleza. No desenvolvimento, além de reiterar a sua tese, você também vai argumentar sobre ela. Então não tem como o desenvolvimento ele ser menor que a introdução. Ponto número 5. Rasura da folha resposta. Tanto do gabarito de questões quanto do gabarito da redação. Gente, imagine que a folha resposta de redação é a sua vida. Isso aqui é sua vida. É mais importante do que o seu... Isso daqui é mais importante que a sua vida no momento da prova da redação. Isso daqui só pode ser trocado se o cartão já vier danificado. Riscado, rasgado, com informação errada. O Enem só pode trocar se for mediante esse caso, tá certo? Então tome cuidado com isso. Cuidado para não rasurar isso daqui. A galera fala, ah, pode levar lanche, beleza. Aí a galera leva o quê? Leva 1 litro de água gelada, bota em cima da banca e molha a banca todinha. Aí vai e molha a folha. Galera, por favor, né? Água, Coca-Cola, suco, qualquer coisa, gelado, coloca no chão. Se tiver natural, que não vai escorrer lá pela garrafinha ou sozinho, você pode colocar em cima da banca. Ponto número 6. É a falta de título. Gente, eu não tô falando que é você não querer colocar título. É você pensar que vai colocar o título e já deixar a linha reservada. A primeira linha reservada para você colocar o título. Aí você tá lá fazendo a redação, tirando onda na redação lá, escrevendo e tal. Passa limpo, vai entregar. Quando entrega faz o quê? Esquece de colocar o título. Isso é ruim para vocês. Isso vai acabar com a nota de vocês. Porque vai ficar uma linha vazia em cima, sem lógica alguma. Ponto número 7. Conclusão sem proposta de intervenção. Galera, conclusão, o último parágrafo da sua redação. Ele obrigatoriamente tem que ter uma proposta de intervenção. O que é que muitas pessoas fazem? Começam a falar sobre o problema novamente, como se estivesse reinserindo a introdução. Vários e vários professores falam, a redação ela tem que ser linear, um parágrafo tem que ser ligado ao outro, e na conclusão a gente tem que voltar à nossa conclusão. Mas não é reescrever ou citar a nossa introdução. É você falar do problema que você inseriu na introdução, só que dando uma proposta de intervenção que, principalmente, o mais importante, respeite direitos humanos. Tá? A gente não pode passar por cima dessa regra. Sempre coloque uma proposta de intervenção mostrando quem vai poder colocar em prática, com quem vai ser colocada em prática essa solução e onde, quais os meios que vão ser utilizados para que essa solução possa ser atingida. Ponto número 8. Palavras escritas de forma errada. É a parte ortográfica. Gente, a primeira competência de correção de uma prova de redação do Enem, ela pede que você tenha o conhecimento gramatical da sua língua. E tem gente que não sabe. É trágico. É muito trágico, porque você passa a sua vida inteira estudando para chegar numa redação e não saber escrever sua própria língua. Um ponto, uma vírgula, isso pode tirar ponto de vocês. E se vocês erram isso
muitas e muitas vezes no seu texto, você vai acabar se dando mal, muito mal. Ponto número 9. Concordância e regência erradas. Gente, se eu escrevo uma coisa no plural e tem uma coisa e uma outra coisa vem acompanhando esta primeira coisa, quanta coisa, né? Eu preciso utilizar o mesmo tempo para elas, o singular ou o plural. Por exemplo, as meninas loiras são bonitas, assim como as morenas. Pra ninguém ficar com raiva de mim, todo mundo dá like aí no vídeo, tá? As meninas loiras. Loiras concorda com meninas. Então tenham cuidado com isso para não colocar as meninas loiras são bonitas. Eu já me perdi no número de pontos, então vamos seguir assim, tá? Próximo ponto é esquecimento de palavras. A gente, quando tá lá no fluxo escrevendo, a gente acaba colocando muita coisa no rascunho, mas quando a gente vai passar limpo, a gente acaba passando despercebido alguma palavra. Gente, passem a limpo sua redação com muita calma. Com muita calma, tá? Lambendo a folha, aquela coisa bem cuidadosa, bem devagar, porque é a vida de vocês, é o futuro acadêmico de vocês, tá? Isso pode fazer vocês perderem muitos pontos, muitos. Então tenham cuidado com isso. Passem direitinho a limpo, com calma, para que vocês não esqueçam nenhuma palavra e acabem se dando mal, tá certo? Isso é tradicional. Eu sempre pego redação com isso. Cada parágrafo tem um grupo de conteúdos que tem que existir dentro dele. A introdução é a nossa tese, o problema do qual a gente vai tratar. O desenvolvimento, a gente vai reinserir essa problemática, argumentando sobre ela e validando os nossos argumentos. E a conclusão, a gente vai reinserir a nossa introdução, não toda a introdução, somente o problema, tá? O qual a gente vai querer resolver e apresentar a solução para esse problema. Sempre respeitando os direitos humanos, tá certo? E aí o que é que acontece? Tá lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Até então tudo bem. Mas aí quando você pega a redação para ler tem o quê? A pessoa já começa a solucionar o problema onde? No desenvolvimento. Quando chega na conclusão você vai falar o quê? Aí vem aquelas ideias, né? Vou colocar uma frase de efeito para fechar a redação com chave de ouro. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Próximo ponto. Fugir do tema. Fugiu do tema, se deu mal. Sua redação vai ser desconsiderada e vai ser zerada. Antigamente, há muito tempo atrás, algumas provas de vestibular botava para assinar, o candidato fazer assinatura na folha a resposta de redação. Isso não existe mais, tá? Então não pensa assim, veio sem lugar para assinar, eu vou colocar meu nome aqui em cima, na linha de cima e tal. Não coloque assinatura na folha de resposta de redação. Eu acho interessante falar sobre esse tema porque muitas pessoas me perguntam a cor da caneta que você pode utilizar na prova do Enem. Eles não falam que é obrigatoriamente caneta de tinta preta, tá? Eles pedem que seja uma caneta fabricada em material transparente. Assim, ó. A caneta fabricada em material transparente. E sobre a cor eles falam que é preferencialmente de tinta preta. Mas eu indico que você já vá com a caneta preta. Por quê? A caneta preta, você vai marcar o gabarito, as bolinhas lá no gabarito. E às vezes a caneta azul ela pode ficar um pouco clara. E aí o que é que você faz para poder ficar um pouco mais escura? Tome a riscar mais. Isso pode acabar acontecendo o quê? Furando o caderno de respostas, né? O gabarito lá. Se furar vai danificar e você pode correr risco com isso. Então evitem. Levem já a caneta preta. E não só uma, levem 5, porque no dia vai falhar, com certeza. É o universo conspirando aí para que você se foda. Então cuidado com isso, levem caneta. Próximo ponto, palavras que todo mundo vai usar. Muitos professores ensinam o seguinte: coloquem palavras, usem palavras no início dos parágrafos que façam inserção de novas ideias, palavras que já são direcionadas para esse objetivo, que já tem esse objetivo. Por exemplo, nos dias de hoje, para início de introdução, né? Atualmente, hoje em dia, e para início de conclusão. Contudo, todavia, concluímos que, observa-se que, quanto mais o seu texto ele for diferenciado, quanto mais você fizer um diferencial no seu texto, mais interessante vai ser a leitura do seu texto. Então, tente observar um pouquinho isso e essas estruturas de palavras que a maioria das pessoas vão usar. Sem dúvida, elas vão usar. Porque eu corrigi aqui. Mais de 100 redações
e 70% das redações tinham esses mesmos inícios. Então fica uma coisa muito cansativa e muito padronizadazinha. Para redação não existe padrão de escrita, tá? É o jogo com as palavras, é o conhecimento do vocabulário da sua língua que vai lhe auxiliar para que você possa construir o seu texto de uma forma bem diferenciada. Próximo ponto que muita gente errou nessas correções que eu fiz aqui e em outras correções que eu já fiz também. Gente, divisão silábica é algo muito, muito fácil. Letras iguais, quando estão juntas, elas se separam. RR, SS, por exemplo. Próximo ponto, repetição de palavras. Eu sei que às vezes é difícil. Por exemplo, eu vou fazer um texto sobre aborto. Quais são as outras palavras que eu vou utilizar para me referir a aborto? É difícil, mas você vai ter que fazer. A gente não pode estar repetindo as palavras de forma descontrolada no texto, tá? O que eu indico é, pelo menos uma única vez em cada parágrafo. Uma única vez. Tem gente que quer colocar 5 vezes no mesmo parágrafo. Próximo ponto é escrever períodos sem ligação alguma. É quando a gente vai tratar da questão da coesão. Gente, vê só. Coesão e coerência. Coesão é quando a gente tem a correta ligação entre os termos dentro de um período, dentro de uma oração. É quando esse período ele vai fazer sentido. Um grande desafio é a reciclagem, que o governo não investe nem faz políticas públicas. Ainda assim dá para entender esse período aqui, essa oração. Ainda assim dá para entender. Mas será que não ficaria melhor sendo lido assim? A reciclagem é um grande desafio no qual o governo não investe e nem cria políticas públicas. Fica uma coisa mais fácil de ser lida, uma coisa mais fácil de ser compreendida. Então tentem construir períodos dessa forma. Próximo ponto, ideias inventadas. Gente, vê só. A gente não pode copiar textos partes dos textos de apoio que a gente tem na redação do Enem. A gente não pode copiar porque pode caracterizar plágio, tá? Mas a gente pode utilizar essas informações de uma forma que você não demonstre ser plágio. Tipo, utilizando a fonte, falando de onde foi, mas não utilizar blocos desses textos, tá? É somente informação ou outra. Mas ainda tem gente que não quer usar esses textos e as pessoas ainda inventam ideias. Por exemplo, nesse texto aqui tava querendo falar sobre o problema do lixo. E aí a pessoa escreveu assim: há milênios de anos já haviam problemas com o lixo, com a má destinação do lixo e tal, não sei o que. Gente, a gente está em 2016. O milênio tem 1000 anos. Nós estamos com atualmente 2000 anos e 16. 2016. 2016 anos. Se eu falo há milênios, no mínimo eu estou querendo considerar 2 milênios. Correto? Beleza. Se eu falo que há milênios já haviam problemas com a destinação do lixo, eu quero falar que no ano 16 já havia problema com a destinação do lixo. Qual é o lixo que a gente tem problema de destinar hoje? Lixo tóxico, objetos de uso doméstico, eletrodomésticos, cama, guarda-roupa, sofá. Há 2000 anos atrás, qual era o problema com o lixo que a gente tinha? Então as pessoas acabam querendo criar novas informações, coisas que não têm fundamentação teórica e que elas vão acabar se ferrando. Por quê? Os revisores, eles por obrigação, eles têm que procurar a veracidade das informações que vocês utilizam na redação do Enem. Então, se você fala lá que na revista Veja, do ano de 2013, houve uma pesquisa referente à reutilização de lixo, reciclagem e tudo mais, o seu revisor ele vai lá procurar se isso é verdade. E se ele não encontrar, ele vai tirar ponto da sua redação. Como eu encontrei algumas redações. Criação de ditados populares. Como vocês sabem, o brasileiro ele é muito criativo. A gente quer construir uma frase para exemplificar algo ou para
dar a veracidade a alguma outra informação. E acaba acontecendo o seguinte: é o mesmo que afirmar que a fruta só não cai do pé de planta porque ela não sabe. Gente, pé de planta. Pé de planta, fruta, cai de pé de planta. Primeiro que fruta, eu acho que no máximo ela dá em arbusto. Arbusto, eu acho que ainda dão frutas, arbusto. E tem algumas frutinhas também que elas dão no chão já, né? Então, tipo, ela não pode cair daquilo. Acho que planta, eu acho que é uma coisa que tá mais pelo chão, uma coisa mais rasteira. Não sou de biologia, né? Sou de letras, mas assim, eu acho que pelo chão ali ela vai dar um pouquinho de... algumas plantinhas assim, ela dá algumas frutinhas. Tipo, acho que morango ele é dado no chão. Não sei. Então, mas ele não pode cair. Tipo, pé de planta é uma coisa muito oral. Muito oral. A gente não pode usar a oralidade dentro da redação do Enem. Próximo ponto. O uso de plural ou a falta dele. Por exemplo, o lixo que é jogado fora. Essa frase está correta. O lixo que é jogado fora. Só que escreveram assim: o lixo que é jogados fora. O lixo que é jogados fora. Gente, o lixo está no singular. Jogado vai concordar com o lixo. Se o lixo está no singular, jogado vai ficar no singular também. Próximo ponto, frases de efeito. Gente, um grande problema em utilizar frases de efeito é o seguinte: elas não vão lhe ajudar em nada. Então cuidado com essas frases de efeito. Muitas vezes as frases de efeito elas estão cheias de retórica. E a retórica ela faz o quê? Que você leia e compreenda a frase, mesmo que você não a explique, tá? Só que na redação do Enem você tem que ser objetivo e explicar tudo o que você inserir nela. Por exemplo, recicle o planeta. Ele agradece. O planeta ele nunca vai poder agradecer, né? Ele não é uma pessoa pra poder abrir a boca. Oh, muito obrigado. Não tenha preguiça de ajudar o planeta. Ele precisa de todos nós. Gente, soa de uma forma muito utópica. Soa de uma forma muito filosófica, muito sonhadora e tal. Então, evitem usar esse tom, evitem usar essa forma de escrever. Próximo ponto, acentuação. Infelizmente, até ano passado, a nova reforma ortográfica ela era optativa. Você poderia utilizar ela ou não na redação do Enem. Você poderia usar tanto ela quanto a outra. Ou uma ou a outra, e não as duas ao mesmo tempo, tá? A partir deste ano, a nova reforma ortográfica, sobre as questões de acentuação, né, vão ser obrigatórias. Apenas a nova reforma ortográfica. Então, tudo sobre acentuação, tudo que houve na nova reforma ortográfica, vocês precisam saber, tá? Porque se vocês colocarem alguma coisa da reforma ortográfica antiga, vocês vão perder ponto, porque vai estar errado. Para finalizar com o último ponto, o que eu mais gostei, o que eu achei mais incrível, é quando você, mesmo que a pessoa saiba do que está falando, ela quer explicar tanto, mas explicar tanto que ela acaba cagando. E vê o que acontece. No Brasil, são poucos os municípios brasileiros que possuem coleta seletiva. Se é aqui no Brasil, a gente vai ter município europeu como? Por favor, né, gente? Vamos prestar atenção em mais essa questão. Quanto mais a gente explica, mais perigoso é. Então sejam objetivos. Argumentem uma coisa, expliquem essa coisa de forma rápida e concisa. Não fiquem enrolando, arrumando palavra pra colocar aqui, não sei o quê, que você pode errar e pode acabar se ferrando, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo, dá um likezinho aqui, se inscreve no canal que a gente vai falar sobre muitas mais coisas. E vocês vão adorar, tá? Um beijo do Edu e até a próxima.